Boa noite. Representantes do Simprestep do Ministério da Educação, Cultura e Formação reuniram-se esta tarde. A ronda negocial sob a mediação da Direção do Trabalho não foi consensual. Chegamos à mesma conclusão anterior, que não foi satisfeita, como a última, não foi satisfeita, porque a proposta que nos apresentaram não nos satisfaz. O outro problema é que nós deparamos com a ausência do Ministro da Educação. Quem foi em substituição foi o diretor da DAF e, como eu tinha dito, não nos apresentaram uma proposta que satisfaz. Portanto, nós achamos que não... Significa, no entanto, que a greve continua? Continua, sim. A greve continua. Pedimos aos pais encarregados de educação que mantenham os seus filhos em casa, tranquilamente, como estão. Os professores também mantenham nas escolas, todo mundo sabe que a greve é feita no setor do trabalho. E vamos continuar à espera da próxima negociação a qualquer momento. Os professores educadores de Santo Tomé e Príncipe já sabem que o sindicato não propôs nada disso, mas estão dispostos a manter a greve o tempo que for necessário, que vale mais esperar um pouco e termos um benefício satisfatório. Não tenhamos medo, nem professores, nem todos nós estamos em greve, de perder uma parte de salário que nós já aguentamos muito mais. Já tivemos uma greve em que aguentamos mês e ninguém morreu. Enquanto isso, o Ministério da Educação, Cultura e Formação explica que a maior reivindicação do Simprestep não está a ser atendida porque o Governo não dispõe de condições financeiras para o efeito. No entanto, avança o quadro de subsídios de docência com aumento de 10% projetado. Venho para dar a entender a proposta do Ministério, consoante a resposta à crise que nós enfrentamos no Ministério da Educação. E o Ministério apresenta para esta crise um aumento de 10% no subsídio de docência, que sai de 35% a 45%. Isto vinha corresponder num salário bruto, num salário líquido, para os professores eventuais sem formação nenhuma, de 3.027.522,10 dólares. Já a professores de formação média, o Ministério tem como proposta 3.523.841,05 dólares. Já professores que são dotados de bacharel, que são chamados de técnico de terceira classe, o Ministério tem como proposta 4.566.999,95 dólares. E por último, para os professores dotados de uma licenciatura, o Ministério tem como salário bruto, ou seja, salário líquido, 5.365.638,20 dólares. Esta é a proposta do Ministério para ver resolvida esta crise que, na verdade, já vai alastrando, que não é bem para ninguém, pelo menos para a classe, nem tampouco para os alunos. E o Ministério lamenta bastante nesse sentido e pede a compreensão de todos. Entretanto, entrou no terceiro dia greve do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. O ponto de contestação está no aumento salarial. O Governo propõe nesta fase um aumento de 10%, mas o Simprestep exige 25%. Enquanto dura o impasse, cerca de 80 mil alunos continuam sem poder ir à escola. O braço de ferro entre Simprestep e Governo mantém-se. Ontem, no telejornal, o representante do Sindicato dos Professores culpou o Governo pela greve dos docentes, que já se arrasta há 3 dias. O Governo assumiu a responsabilidade deixada pelo Governo anterior e disse publicamente em várias vezes que no orçamento de 2013
teria um aumento de massa salarial De 7%. de 7%, exatamente para resolver a questão da carreira da educação, saúde e militares e paramilitares. Quer apenas passar as pessoas do quadro geral para o quadro de docência com o atual salário, o que não aconteceu em nenhum dos casos. Em causa está o aumento salarial da classe docente. Neste momento, os professores reivindicam um aumento de 25%. O Ministério da Educação defende que não é possível um aumento significativo numa altura em que será implementado o Estatuto de Carreira Docente. Nós, depois de muitas negociações, de várias reuniões, cedemos em muitas coisas. Dissemos, não é possível ser 2013 todo, então vamos abdicar dos retroativos dos primeiros 7 meses e ficamos com apenas 5 últimos meses, a partir de agosto. Mesmo assim, continuando a dizer que não era possível, nós ainda baixamos, fazíamos, como o próprio Ministério está a dizer, que o Estatuto vai ser colocado de forma faseada, então fazíamos. Dissemos, então, já que não podem dar todos os 35%, dar-nos 25%. O governo decidiu implementar o Estatuto para o ponto de discórdia, que é a atualização do subsídio de docência. O governo aumentou em 10%. Disse que, tendo em conta de que no quadro da FMI e metas macroeconômicas definidas, não é possível aumentar-se mais. Sob pena de chegarmos a uma fase nem conseguirmos pagar salário. A implementação do Estatuto, conforme prevemos, ronda cerca de 500 mil dólares. Se fosse com retroativo de janeiro, seria $1 milhão. Um Estado como o nosso, que vive das ajudas, que não produz, que tem dificuldades em pagar salário, talvez não seja possível conseguir aquilo que exatamente o sindicato exige. Uma explicação que não convence o sindicato dos professores. Essa questão que disse também o Sr. Diretor, que para implementar estatutos de orçamento era preciso de tantos milhões de dólares, não. Nós temos um trabalho, está aqui, se quiser amanhã posso deixar aqui uma cópia, que é um trabalho feito por uma comissão criada pelo Ministério da Educação, chefiada pelo seu diretor do orçamento, que diz de cara que implementando o estatuto só sem aumento qualitativo de janeiro, nós precisávamos do valor. Com aumento, está esse valor, Qual é o valor? que é 17 mil milhões, 740, qualquer coisa. Que eles, segundo dizem, que os 7% já tem 10 milhões, precisavam de buscar esses 7 mil milhões, quase 8 mil milhões. Mas o mesmo trabalho diz que com aumento de 25%, por isso que nós ficamos aqui em 25%, mas abdicando do retroativo de janeiro, a partir de agosto, nós precisaremos de menos. Precisaremos de 17, mas já não é 17 mil milhões, 700 e tal, mas 17 mil milhões, 252. O governo remeteu à Simprestep uma proposta com 9 medidas que visam melhorar as condições de trabalho dos docentes, mas sabe-se que o documento foi rejeitado pelo sindicato, que não abdica do aumento salarial de 25%. Em 2014, São Tomé e Príncipe poderá vir a contar com um laboratório para diagnosticar a tuberculose. O projeto é apoiado pela Cooperação Brasileira, que esta semana fez deslocar ao país uma equipa especializada na matéria. A luta contra a tuberculose tem sido um dos desafios do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais através do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose. Nesse âmbito, no quadro de cooperação com o Brasil, está no país uma equipa técnica do Ministério da Saúde do Brasil que reuniu-se hoje com a equipa técnica de engenharia e do PNLT do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais para discutir sobre o andamento dos processos para a construção de um laboratório em São Tomé e Príncipe. Estamos já no final da execução do projeto de cooperação Brasil-São Tomé para apoiar o controle da tuberculose nesse país. Nesse momento estamos aqui no Ministério da Saúde para fechar algumas pendências em relação aos processos burocráticos
e assim ter a licença para a construção e se abrir o edital para as empresas construírem o laboratório e vão realizar os exames de tuberculose nesse país. O laboratório é super importante para o país, né, porque vai estar os exames de alta tecnologia que hoje os países têm mais próximos e que São Tomé precisa estar enviando amostras dos pacientes para ser feito em outro país. E com esse laboratório será feito aqui os mais rápido e dar uma resposta necessária da população. Atualmente, as análises de tuberculose são feitas em Yaoundé, Camarões, e com a construção do laboratório no país é de extrema importância. A missão que esta semana vem a São Tomé é a missão técnica do Brasil, que vem conosco desde 2010, no apoio ao programa de luta contra a tuberculose. E esse projeto centra-se mais na construção do Laboratório Nacional de Referência para a Tuberculose. Essa missão vem para finalizarmos algumas questões mais burocráticas para o início da própria construção do laboratório. E esperemos que essas questões sejam mesmo resolvidas durante esta semana, para assim o nosso povo, a nossa população ganhar, porque a construção desse laboratório vem melhorar o diagnóstico da tuberculose em São Tomé, principalmente do diagnóstico da tuberculose multidroga resistente. Nesse momento estamos enviando amostras para Yaoundé, Camarões, e com esse laboratório finalizado, as nossas amostras serão mesmo processadas aqui em São Tomé. E esperemos que esse processo ande até o final do ano e a gente consiga mesmo construir nosso laboratório já em 2014. Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose, a situação da tuberculose ao nível do país é estável. Se tudo correr como previsto, em 2014 o país poderá ter um laboratório para diagnosticar a tuberculose. O governo está a trabalhar na criação de um plano de urbanização para São Tomé e Príncipe, disse hoje o ministro das Infraestruturas, Obras Públicas e Recursos Naturais, durante uma exposição no Liceu Nacional para assinalar o Dia Mundial da Habitação. A data foi institucionalizada desde 1985 pelas Nações Unidas, que decretou toda a primeira segunda-feira do mês de outubro como Dia Mundial da Habitação. Foi uma forma encontrada para chamar a atenção, sobretudo das autoridades, sobre a importância da habitação para a população. Este ano, com o lema Habitação Digna e Segura para Todos, o dia ficou marcado no país com esta exposição fotográfica do Instituto da Habitação. Nós quisemos, pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, comemorar este dia, chamando assim a atenção da nossa sociedade em geral e dos nossos governantes para o problema que constitui para nós o problema habitacional. É um problema mundial, mas particularmente de São Tomé e Príncipe. Dentre várias individualidades que visitaram a exposição, de destacar a presença do Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu. O governante que aproveitou para anunciar algumas ações em curso no seu Ministério para o setor habitacional. E nós temos estado a trabalhar arduamente dentro do programa de governo que foi apresentado para fazermos face a esta situação. Um trabalho que, conjugado de várias instituições do Estado, que muito brevemente vai nos trazer ao público o resultado preliminar que vai consistir no plano de expansão urbana e vários outros assentamentos populacionais em diferentes distritos do país, incluindo a região autónoma do Príncipe. Nesta exposição ficou refletida as diferentes modalidades de construções existentes no país e as evoluções assinaladas. Há um aspecto a realçar nessa exposição. Parece-nos que as pessoas mais antigas, mais idosos, tinham mais gosto pelo belo. Os nossos arquitetos, parece-me que quando se fala da beleza, fica um pouco distante. Se olharmos para a arquitetura da era colonial, estas arquiteturas em grande medida ultrapassam as arquiteturas atuais. Fomos a Campo de Milho, parece um pacote.
Se formos, por exemplo, ao Bombom, uma ligeira mudança, mas ao nível da beleza até parece que não gosta do seu país. Houve uma modernização, começou-se pelas casas mais antigas e vimos que as casas começaram a construir, vão plegar e hoje já temos construções bastante modernizadas. Mesmo as casas tradicionais já alteraram bastante. Essa exposição traz-nos uma imagem bastante importante, que é para nós podermos situar-nos até que ponto nossa construção tem evoluído. O Instituto Nacional de Habitação Imobiliária exibiu uma nova modalidade de construção que se pretende para São Tomé e Príncipe. Como eu disse que vamos construir em altura, ali vêem casas de apartamentos de 3 pisos, portanto T1, T2 e T3. O T1 tem uma assoalhada, o T2 com 2 e o T3 já com uma família maior e com mais posses para comprar essas casas. E eu quero dizer também que nós não temos tido só solicitação aqui do país, das pessoas que estão no país, mas também começamos a ter grande procura por parte da diáspora. O projeto está feito, mas o grande problema está na falta de verba para a construção das referidas casas, ainda quando o país vê-se braços com uma lista de devedores das casas do Estado. É sempre um grupo que não tem pago, não tem cumprido, não tem honrado com os seus compromissos. E isso tem nos criado um certo problema, porque o principal objetivo era, com o dinheiro que fôssemos arrecadando daqueles que cumprissem honrassem os seus compromissos, que nós construíssemos outras casas. E isso, portanto, tem dificultado. Pelo que eu lanço aqui um apelo às pessoas que não estão a honrar os seus compromissos para o fazerem. As pessoas sabem perfeitamente, porque funcionários de Estado, quadros superiores, que sabem perfeitamente que o compromisso deve ser honrado, as casas devem ser pagas, porque receberam as casas, portanto, sabem que devem pagar as casas. Até porque, se assim não for, segundo a Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Habitação Imobiliária, fica difícil resolver o problema da habitação em São Tomé e Príncipe, que afeta sobretudo os jovens. As nossas desculpas pela má qualidade do som. A Ordem dos Advogados organizou esta segunda-feira uma conferência subordinada ao tema o papel do advogado na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A conferência teve como orador o bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal, António Marinho e Pinto. Constituída em 2006, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe tem realizado, dentre outras atividades, palestras, debates e conferências que conduzem à reflexão sobre temas ligados à justiça e à advocacia. Foi neste sentido e no âmbito da visita do bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal que a Ordem organizou esta conferência sobre o papel do advogado na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Ao abordarmos nesta conferência o papel dos advogados na defesa dos direitos, liberdades e garantias, pretendemos não só realçar o papel essencial que o advogado desempenha na realização da justiça e na defesa do Estado de Direito Democrático, mas também afirmar vigorosamente que esta função tão imprescindível e tão nobre só pode ser desempenhada mediante o escrupuloso respeito pelos valores e princípios deontológicos da profissão. O orador da conferência, o bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal, após uma breve explanação sobre o estado da justiça do seu país, abordou em detalhes as responsabilidades dos advogados. A principal função do advogado, enquanto procurador altamente qualificado, é representar os cidadãos, seja nos tribunais, através do patrocínio forense, seja em qualquer outra instância pública ou privada. Quer a representação em juízo, quer fora dele, só pode ser desempenhada por advogados que tenham a confiança dos cidadãos representados. Entre o advogado e o seu constituinte tem de haver uma relação bilateral de confiança. O cidadão tem de confiar no seu advogado, mas o advogado tem de confiar, tem de acreditar no cidadão que o procura. O advogado sempre desempenhou um papel insubstituível
na defesa dos valores superiores do Estado de Direito, nomeadamente na defesa da liberdade, dos direitos humanos e, em geral, da democracia e do pluralismo. É bem conhecida a máxima segundo a qual não há democracia sem justiça, mas também não é menos verdadeira aquela outra postulando que não há justiça sem advogados. A conferência que teve lugar no Hotel Pestana contou com a presença do primeiro-ministro Gabriel Costa, da ministra da Justiça Edith Tenjua, membros do corpo diplomático, dentre outros convidados. Desporto Rei, ou seja, o futebol, a fechar esta edição informativa em nome de toda a equipa. Boa noite e continuação de boa semana.